Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Meus amados irmãos, quero comentar na tarde deste dia de segunda-feira, hoje 15 de junho de 2025, são 13 horas e 6 minutinhos em Itaituba, e você está ouvindo o programa MacTube e na Rádio Clube de Itaituba. Neste horário, vamos estar comentando sobre estes assuntos, sobre este texto ora lido. O texto que tem uma epígrafe descanso na providência divina. Descanse na providência divina. Descanse em Deus. Senhor Jesus, ele falando dos cuidados que todos nós temos, na nossa vida cotidiana, a preocupação que temos, as necessidades que surgem. E ele sabe, Senhor Jesus sabe da nossa necessidade. Ele sabe do que precisamos antes de nós pedirmos a ele. Ele já sabe que nós vamos oralizar um pensamento. No entanto, ele nos exorta, ele fala alguns exemplos e faz algumas metáforas, conjecturando o texto e também comparando uma coisa com a outra, para que nós viemos a entender que a nossa vida, o nosso cuidado, depende de Deus. Quando ele diz no começo do texto que lemos aqui, ele disse, olha, não andeis ociosos quanto à vossa vida. A nossa vida, nós não devemos ficar ociosos pela necessidade da nossa vida. Porque a Bíblia está dizendo aqui, Jesus está dizendo, pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber, pelo que é a vez de vestir. Porque a grande preocupação nossa é de nos apresentar em um lugar. Com que roupa eu vou? Com que calçado eu irei? E a preocupação, o cuidado que devemos ter não é isso aí. Senhor Jesus está dizendo, olha, vocês não precisam se preocupar com isso. Primeiro, vocês observem as aves, os pássaros. Eles comem todo dia. Eles não trabalham, eles não têm emprego, eles não têm salário. Mas todo dia comem, todo dia bebem. E quem mantém eles? Não é o Papai do Céu? Com certeza. Deus providenciará. Eu não estou querendo dizer com isso que você vai deixar de trabalhar, vai deixar de ter o cuidado. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que isso aí não é a prioridade na nossa vida. A prioridade na nossa vida é buscar a Deus. Ele disse assim, observe os lírios do campo. Eles nascem, eles crescem, eles se vestem, são lindos, são bonitos. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu igual a eles. Às vezes o que nos falta, meus amados irmãos, é fé, é acreditar na providência de Deus. É claro, você vai ter que trabalhar, você vai ter que, se você tem um emprego, zele por ele. Se você recebe um benefício, zele por ele. Se você recebe uma pensão, se você recebe algum valor, zele por aquilo ali, porque dali vai vir a providência. Nada vai cair do céu milagrosamente para suprir a sua necessidade. Mas a Bíblia diz lá, o sábio Salomão disse, olha, por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, naquilo que não edifica, naquilo que não alimenta, naquilo que não nutre. Então, nós devemos ter esse cuidado com o que ganhamos, com o que recebemos de Deus. Porque quando nós temos esse cuidado, o Senhor nosso Deus nos honra. Quem é fiel no pouco, vai receber o muito de Deus. Então ele está dizendo aqui, olha, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiro, vosso Pai Celestial as alimenta. E aí Jesus pergunta, não valeis vós mais do que elas? Claro que você vale mais do que qualquer pássaro. Nós temos para Deus um valor muito alto. Então Deus vai cuidar de nós, Deus cuidará de nós, dependendo da nossa confiança nele.
Ele só precisa da nossa confiança, de nós depositar nele confiança. Olha, quanto ao vestuário, olhais para, não andeis ansiosos, olhais para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eles têm êxodo, eles crescem, não trabalham, não fiam. Aí Jesus está dizendo, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não valeis, não vistará mais, muito mais vós do que homens de pequena fé. Ele termina nos repreendendo quando nós deixamos de confiar em Deus, quando nós deixamos de confiar no Senhor Jesus, confiar na sua provisão. Ele nos repreende, nos chama de incrédulo, nos chama de homens de pequena fé, nos chama de insensatos. Então, quer dizer, o Senhor Jesus está dizendo, confia em Deus. Vocês valem mais do que os lírios, vocês valem mais do que as aves. Se Deus cuida de todos eles, que é insignificativos para nós, hoje existe, amanhã é lançado no forno, no fogo. E nós, que somos servos de Deus, somos vidas, temos uma alma. Não andeis inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Porque todas estas coisas, os gentios... Olha só, olha mais uma exortação divina aqui. Todas estas coisas os gentios procuram. Nós não somos gentios, nós somos servos de Deus. Todas estas coisas os gentios procuram. Quer dizer, quem deve estar preocupado com essas coisas, com o dia do amanhã, com que roupa vai para tal lugar, com que calçado usar, o que comeremos, o que vestiremos, quem deve ter essa prioridade, quem deve não, quem tem essas prioridades não são os crentes. Não é os cristãos que é para andar dessa forma. Os cristãos é para andar acreditando na providência de Deus. Todo dia o cristão deve buscar o maná celestial, pois Deus dá todo dia. Deus já é uma ordem divina, Deus alimentará o seu povo. Quem deve estar preocupado, ansioso com estas coisas, não são os cristãos. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe do que vocês necessitam, de todas essas coisas. Agora, olha só, a orientação que o Senhor Jesus nos dá aqui, ó. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus. Antes de eu buscar a minha comida, eu devo buscar o reino de Deus. Antes de eu me preocupar com o que me vestir, eu devo buscar o reino de Deus. Mas, será que é isso que estamos fazendo? Será que o reino de Deus está sendo prioridade em nossas vidas? Será que nós estamos buscando primeiro Deus? Ou será que Deus está ficando em segundo ou terceiro plano em nossas vidas? Jesus está dizendo aqui, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A palavra de Deus na tarde desse dia é: buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus deve ser prioridade na minha e na sua vida. Se o reino é prioridade, o que é reino? Aquilo que é governado pelo rei. Então, o nosso rei, rei dos reis e senhor dos exércitos, e senhor dos senhores, ele deve ser prioridade na minha vida. Mas será que eu estou priorizando Deus na minha vida? Será que no meu ministério, na minha vida cotidiana, no meu dia a dia, na minha vida secular, na particularidade, Deus é prioridade na minha vida? Será que eu não estou buscando os meus anseios, os meus desejos, os meus prazeres, ao invés de buscar a Deus? Será que o que eu estou fazendo está agradando a Deus? Será que eu estou aplaudindo o homem e rejeitando a Deus? Será que eu estou honrando mais o homem e deixando Deus para o segundo plano? Deus deve ser prioridade em nossa vida. Unicamente, exclusividade, o reino de Deus. Exclusividade, o reino de Deus.
Buscai a Deus, honrai a Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. Todas essas necessidades, nosso Pai Celestial sabe que nós temos. Deus sabe que você precisa de roupa, você precisa de comer, você precisa de dormir, precisa divertir, precisa de algum conforto. Mas não abandone a prioridade no reino de Deus por essas coisas passageiras, por essas coisas efêmeras. Deus exorta na tarde desse dia: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu terei todas essas coisas quando eu priorizar o reino de Deus. Quando eu colocar Deus em primeiro lugar, todas essas coisas, Jesus está dizendo, serão acréscimo na vossa vida. Serão bônus na sua vida. Deus está dizendo, eu vou dar a vocês tudo o que vocês precisam. Mas primeiro, busquem a Deus. Prioridade, reino de Deus. Prioridade, a vontade de Deus. Prioridade ao nosso Deus. Seja Deus primeiro na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Meus amados irmãos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas que Deus já sabe da nossa necessidade. Todas essas coisas, segundo a Bíblia, palavras de Jesus, Ele está dizendo, vos serão acrescentadas. Por que estáis inquieto? Por que estáis atribulado? Por que estáis abatido? Por falta de comida? Por falta de roupa? Isso não é preocupação, não. Isso não é cuidado seu. O nosso cuidado deve estar em buscar a Deus, em buscar o reino de Deus, em primeiro lugar. Se você não colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, você fica sem o reino e fica sem essas coisas. Porque você é crente, você não é gentil, você não é pagão, você tem um dono, o teu dono é Deus, o teu pastor é Jesus, é Ele que te honra, é Ele que cuida da tua vida, Ele que supre a sua necessidade, quando você buscar a Ele acima de tudo, quando você buscar a Ele com prioridade. Deus deve ser prioridade em nossa vida, o reino de Deus, prioridade em nossa vida. E se Ele quiser me dar camisa, Ele dá. Se Ele quiser me dar dinheiro, Ele dá. Se Ele quiser me dar calçado, Ele dá. E Ele tem dado. Deus tem dado, meus irmãos. Sabe de uma coisa? Deixa eu concluir minha fala aqui exortando. Sabia que nós somos ingratos? E muito ingratos. Isso mesmo, nós somos muitos ingratos a Deus. Hoje você está morando numa casinha, talvez não é a casa do seu sonho, mas é a que você precisa. É onde você está escondido, é onde você passa a chuva, é onde você se esconde à noite para dormir. Tem muita gente que dorme na rua, dorme na chuva, dorme debaixo da ponte porque não tem uma casa para morar. E às vezes você murmura quando a chuva que Deus manda invade a sua casa. Às vezes você murmura quando a telha da casa sua está pingando. Talvez hoje você está com uma roupa bonita, com a roupa nova. E você fica, não vou para tal culto, não vou para tal festa, porque eu preciso de um vestido novo, de uma calça, de um paletó. Murmurador. Tem gente que não tem uma calça para vestir, um vestido para vestir, um paletó para usar, mas está buscando a Deus. Você diz, eu não vou porque eu estou a pé, eu não aguento ir andando. Mas no dia que Deus te dá uma moto, de Deus te dá uma bicicleta ou um carro, você não ajuda quem está de pé. Murmurador, reclamão, não agradece a Deus pelo que ganha, pelo que Deus tem te dado. Por isso que Deus não te dá mais. Não te dá nada além daquilo que você tem, porque você não sabe ter, não sabe repartir. Deus abençoa, mas Deus exige o seu cuidado também. Nós deixamos de agradecer a Deus pelo que nós recebemos. Deus não se agrada de pessoas ingratas. Deus quer que você seja grato a Ele. Obrigado pelo pão, obrigado pelo calçado, obrigado pelo vestir, obrigado pelo lugar onde tu dorme, obrigado pelo travesseiro que tu encosta a tua cabeça, obrigado pelo cobertor que aquece o teu frio, obrigado pelo pão de cada dia. Tem gente que não tem o que comer,
Talvez hoje você vá almoçar um ovo com farinha e café. Ou talvez uma macaxeira cozida que alguém te deu. Ou talvez você nem vá almoçar hoje. Mas isso não é motivo de murmuração não, porque Deus sabe da tua panela, da tua botija. Deus sabe da tua necessidade, mas Ele quer que você busque Ele em primeiro lugar. Quando você buscar a Ele, Ele vai suprir a tua necessidade. O azeite não vai faltar, a botija não vai secar, o alimento não vai acabar, porque Deus, é promessa dEle, não deixar faltar o pão de cada dia na tua mesa. Agora você é ingrato, você não agradece a Deus pelo que Deus te deu, como é que Ele vai te dar mais? Seja fiel no pouco e Ele vai te dar muito. A palavra de Deus, ela é realmente fiel. Portanto, meu amado irmão, busque a Deus em primeiro lugar. Busque a Deus em primeiro lugar. E as nossas necessidades serão supridas. Honrar a Deus, buscar a Deus, o reino de Deus. Mas olha que as nossas obras, que os nossos feitos, que o nosso esforço seja para glorificar o nome de Jesus. Porque se não for para glorificar o nome de Deus, não adianta também. Para alegrar o homem, para envaidecer a pessoa, não, glorifique a Deus, exalte a Deus, busque o reino de Deus em primeiro lugar, e assim o nome de Jesus é glorificado, você é abençoado, e assim seremos felizes. Honrar a Deus, buscar a Deus em primeiro lugar. Meu irmão, não se aflija, não fique com a alma batida, não se canse, não se estresse, espera em Deus. E o nosso Deus suprirá as nossas necessidades. Deus abençoe você na tarde deste dia, em nome de Jesus.